o coração, acalmarmos o coração, é uma das palavras que eu irei falar. Amém. E outra coisa, eu estava aqui, acho que o mês passado, ouvindo e teve um prelúdio do nosso irmão Maestro, né? E o hino também era esse, acalma o meu coração, né? E ao ouvir esse louvor, você sabe, com tão sereno, tão maravilhoso, Deus me deu essa palavra, ao ouvir esse louvor. Então eu quero dizer que o nosso irmão Maestro, depois da mensagem, estará também cantando novamente esse louvor, que vai ser o último tópico da mensagem, amém? Amém. Isto posto, abra as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Tem pessoas que falam São Marcos, né? Abre lá em São Marcos, né? É o Evangelho segundo Marcos, né? Esse S não é de São, é de segundo Marcos. É o Evangelho segundo Marcos, tá? Então, para a gente entender. Outra coisa que a gente precisa entender, quando a gente lê os Evangelhos, Mateus escreveu para judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, e João escreveu para quem, gente? Quem chuta? João escreveu para quem o Evangelho de João? A igreja. Percebe? Tanto é que, se você olhar, tem uma diferença muito grande entre Mateus, Marcos e Lucas. João é bem mais próximo. Meus filhinhos. Pode ver. É bem próximo. Aliás, eu sempre falo, quando você pega um novo convertido, quer ensinar a Bíblia para ele, eu quero ler a Bíblia, começa por João. Porque João é o próprio Jesus falando com a igreja. E Mateus, é interessante que foi escrito para os judeus. Tanto é que eu tinha um professor no seminário que ele é israelense, e numa das guerras entre Israel e o Líbano, a mulher dele, a casa dele, a família foi atingida por um míssil, e a mulher dele morreu. Ele fugiu. Ele ficou tão desesperado que ele fugiu de Israel. Ele veio para o Brasil. Perdeu família, etc. e tal. E ele fugiu como desertor, que ele tinha sido chamado, como ele fugiu. Mas depois eles perdoaram ele, porque imagina você chegar em casa, né, encontrar um míssil dentro da tua casa. É difícil, né? E ele veio para o Brasil, etc. e tal, e aprova o Senhor que ele se encontrasse com a família Barbanel. E a Patrícia, que já era da igreja, ela pegava, conheceu ele, etc. e tal, e ela deu uma Bíblia para ele, pegou e jogou fora. Um cristão brasileiro que dá uma Bíblia, quer me ensinar a Bíblia, pegou e jogou a Bíblia fora. Deu a segunda Bíblia e jogou fora. Disse: se você leu a Bíblia, eu não li nada, eu não leio essa Bíblia, eu leio a Torá, eu leio falou a outra Bíblia deles, né? E olha que interessante. Olha que interessante. Não, mas depois de conversa, eu quero que você leia. Ele começou a ler o livro de Mateus. O Evangelho de Mateus abriu a mente dele. Ele disse que leu durante toda a noite. Quando ele amanheceu, peraí, se tudo que está escrito aqui, porque ele conhece, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é assim de Jesus. Percebe? Então, nada por acaso, absolutamente nada, e às vezes, Mateus, uma turbulência durante o culto, etc., é para testar a nossa fé. Amém. É para testar se a gente está ligado em Deus mesmo, porque a gente quer assim, tudo perfeito, né? Só que esse mundo não é perfeito. Nós não somos perfeitos, não é isso? A gente quer tudo perfeito, mas não é. Então a gente precisa lidar com as dificuldades e aprender a tirar dessa dificuldade, dar o seu melhor. Isso que a gente precisa fazer, sempre. Mas sempre vai haver desafios, sempre vai haver, a gente costuma falar no seminário, né, ruídos. Numa mensagem não pode ter ruído. Então quando tem um louvor que tem um ruído, os músicos não suportam, né? Meu Deus, faz um ruído, né? Olha o cabo do contrabaixo, olha o microfone, olha a cabo, enfim, são ruídos que acontecem. Mas que isso não venha tirar a nossa paz. Amém? Vamos ao texto então. Marcos capítulo 4, a partir do 35. Eu estarei lendo em outra versão, mas não tem problema nenhum, a palavra é a mesma. E o que tiver diferente são sinônimos, tá bom? O que é sinônimo? A mesma palavra, só
mesmo no conhecimento. Eu estava dando aula para os adolescentes, não era nem adolescente, era juniores. E aí eu sempre gosto que o pessoal participe, né? Então eu peguei aquele monte de pré-adolescente e falei, vamos ler o texto. E eles começaram a ler a revista, né? Cada um lia um pouco. E aí, de repente, eu estava lendo, inclusive Marcos, né? Quando dizia lá que a mulher estava enferma. Aí o menino perguntou, tio, o que é enfermo, né? Eu falei, doente. Ah, obrigado. Enquanto nós falávamos, chegou outra criança, outra adolescente, e aí depois voltou de novo a palavra enfermo. Esse menino leu e ele falou assim, e ele estava enfermo, quer dizer doente. Percebe? Já entendeu, já assimilou, já passou para frente. Por isso, irmãos, toda vez que você estiver no culto, mantenha a sua Bíblia aberta na hora da mensagem. Porque o versículo A vai falar com um, o 2 vai falar com o outro, o terceiro vai falar com outro, e assim todos serão edificados. Amém? Amém. Mas a mensagem que Jesus nos deu é essa: Jesus acalma a tempestade. Vamos ler todo esses versículos até o 41 e depois eu estarei fazendo a exposição da palavra, tá bom? Vamos lá? Naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Eles despediram-se a multidão e o levaram, assim como estava no barco, outros barcos seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas, e arremessavam-se outro barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. E emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Amém. Irmãos, que palavra maravilhosa. Eu, quando Deus me deu essa palavra, fiquei pensando, meditando. Gente, primeiro nem ensaio, então você ensaia uma vez, você ensaia duas, você ensaia três, ainda não está bom. É interessante que muitas vezes você gasta horas para ensaiar. Eu ensaio o louvor a 10 minutos, não é isso? Tem que sintetizar tudo aquilo que você fez, elaborou. Estudo bíblico também assim, né, irmão? Porque o dia inteiro estudando para chegar aqui meia hora, 20 minutos, tem que trazer tudo. Por isso que uma mensagem, qual que é a mensagem mais difícil? Aquela de meia hora, Rafael, ou aquela de 1h30? Exatamente. Por quê? Meia hora você tem que sintetizar tudo que você aprendeu no passado. Aí de 1h30 você tem mais tempo. Aí você vai mais no passado. Aí você pode entrar no grego, no hebraico, você pode entrar no latim, etc e tal. Você vai acrescentando. Agora uma mensagem rápida não. Você tem que trazer toda o início e o fim da palavra em poucos minutos. Não é isso? Como eu também não tenho muito tempo, eu vou correr aqui, tá bom? Irmãos, então está aqui, ó. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Naqueles dias, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra margem. Naqueles dias. Que dia? Começa aqui com uma informação. Naqueles dias. Que dias, irmão? Sempre que a gente lê a Bíblia, a gente nunca lê o texto fora do contexto e começa a pregar. Você lê sempre o contexto. E no contexto vai dizer quais são esses dias. Esse contexto está para onde? Está atrás, porque ele fala assim: naqueles dias, já está aqui, então isso aconteceu lá atrás. Vamos ver qual é os dias? Então a gente volta aqui no ato 33, que diz, porque Jesus falava por parábolas. Vai para o 30, mais para trás, a palavra do grão de mostarda. Resumindo, qual a chave desse texto? Jesus estava pregando nas cidades. Jesus estava pregando aqui. E aqui ele começa a parábola no quarto, ele começa a parábola do semeador, depois a explicação da parábola, ou seja, é uma mensagem atrás da outra. E aí algumas dessas mensagens, dessas pregações de Jesus, e lembre-se sempre de uma coisa: Jesus estava sempre interessado em pregar o reino àquele povo. Ainda aqui no capítulo 2 de Marcos, Jesus está à beira-mar, pregando para uma grande multidão.
ele havia curado muitas pessoas. E as pessoas, sabendo que Jesus estava ali pregando, vieram muita gente querendo ser curada. Jesus estava pregando, eles atrapalhavam a mensagem. Jesus, me ajuda! Jesus, me cura! Senhor, eu estou precisando dessa bênção aqui. Interrompia a mensagem para falar. E aí Jesus teve um momento que falou: não consigo, eu quero pregar o reino, o pessoal não deixa. Eles estão assim, tão afoitos pela cura momentânea, que eles atrapalhavam Jesus. Aí eles falaram: olha, aqui não dá, me coloca no meio do mar, que eu não sei oprimir, eu não consigo falar. Aí colocaram ele no barquinho, ele seguiu adiante e mais para frente lá ele começou a pregar sem ter aquela multidão oprimindo. O que eu aprendo com isso, irmão? Tem um momento no culto para a nossa dor de barriga. Tem um momento que você fala: Senhor, olha a minha vida como está, olha a minha situação como está. Tem momento. Mas também tem momento a gente parar tudo, esquecer tudo. Primeiro, uma disse a nossa querida presbítera: esquece tudo lá fora, esquece os seus problemas e ouça a voz do Senhor. Amém. Então Jesus queria falar com eles, não deixavam. Por que eles não deixavam? Porque eles estavam, cada um pensando no seu problema. E Jesus queria, irmãos, ser mais do que apenas uma cura para alguém momentânea. Jesus estava preocupado com a vida eterna daquelas pessoas. Era entregar o reino. Então, por isso que ele fala, ele ficou um bom tempo de manhã até vamos pensar assim, vai 4 horas da tarde, ele estava cansado. E aí ele disse aqui, voltando no 35, ele disse, naqueles dias, sendo já tarde, olha só, ele estava cansado de pregar, de ensinar, de curar. Ele disse para os seus discípulos, né? Passemos para o lado de lá. Já preguei, já fiz o que tinha que ser feito aqui, agora vamos para o outro lado de lá. Passemos para outra banda de lá. Ele despediu, 36, ele despediu a multidão e o levaram, assim como estava no barco, outros barcos o seguiram. Presta atenção que quando Jesus passou do lado de lá, com Pedro, Tiago e João no barquinho, quando eu era criança, né? A gente cantava, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia, né? É isso? E também, quando eu era criança, tinha outro louvor que dizia o seguinte: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Será que não é mesmo? Será que não é mesmo? Vai muito bem? Rafael acha que não, a irmã disse que vai. Então vamos ver. Vamos ver. Olha só. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem. Então entraram no barco Pedro, Tiago e João. Jesus estava cansado e logo que ele cresceu, eu chego em casa, deito logo duro. Sempre depois que cheguei em casa, eu estou dormindo já, descanso um pouco, quando eu levanto, vou jantar, mas aquele descanso na hora assim é de lei. Então Jesus estava cansado, ele chegou e logo deitou no barquinho e dormiu. Qual foi a colocação de Jesus para os discípulos? Passemos para a banda de lá. Se eu perguntar para vocês assim, Rafael, Jesus disse, Rafael, passe para o lado de lá. Você fala, amém, né? Você não vai entender, você vai passar, né? Jesus falou, vai acontecer, não é isso? É o caso da nossa irmã aí, ela falou, está tudo bem. Só que de repente, não mais que de repente, surge uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Irmão, tempestades são lutas. São lutas e muitas vezes você não espera. Eles não esperavam. Eu costumo dizer, gente, que pregação, estudo bíblico também é assim. Sabe quando você está na escola secularmente e o professor traz uma matéria nova? Que matéria legal, eu gostei bastante, né? E o professor traz uma matéria, uma semana, 2 semanas, até a terceira semana ele traz o que mesmo? Uma prova. Para ver se você aprendeu sobre aquela matéria. É assim ou não é? Mesma coisa que esse discípulo. Onde eles estavam mesmo? Já tarde, eles estavam ouvindo as pregações de Jesus, ouvindo os sermões de Jesus, vendo Jesus curar, vendo os milagres acontecerem. E Jesus disse, agora é hora de prová-lo, né? Entraram no barquinho para ir para o outro lado de lá. De repente vem aquela
tempestade. Irmãos, eu quero crer que a ideia de Jesus e a ideia de Deus é que eles se mantivessem firmes. Não sei o que eu estou dizendo isso, o texto vai dizer isso. Firme, porque se Jesus disse que passaríamos por lado de lá, era só esperar. Tempestades viriam? Sempre virão tempestades. Né? Só que eles se desesperaram. E o barco cheio de água. Agora você imagina, se aqueles que estavam com Jesus no barco, imagina aqueles outros lá que Jesus não estava no barco, hein? Entendeu, Rafael? O pau estava quebrando mesmo. Entendeu? E muitas vezes, irmãos, a gente fala, Senhor, por que comigo? Fulano lá está passando outra maré crente, mas eu sou. Eu estou todo dia na igreja, por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Eu não aceito isso. Eu quero dizer para você que você não está para aceitar ou para não querer aceitar. Não é assim que a gente ora? Seja feita a vontade de Deus. Então por que no primeiro problema a gente não aceita? Você tem que aceitar sim. Porque tudo que acontece é pela permissão de Deus. Sabe o que é isso? Permissão é uma coisa e vontade é outra. Eu já falei isso e volto a falar novamente. Tem gente que confunde a permissão com a vontade. Não, vontade é uma coisa e permissão é outra. Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele fala sobre vontade e permissão. Ele chega e fala, lembra da entrada triunfal de Jesus? Antes dele entrar, ele olha para Jerusalém, para a cidade de longe e começa a chorar. Ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês, como uma galinha faz com seus pintinhos, e proteger vocês, mas vocês não quiseram, por isso virá a destruição. Percebe que a vontade de Jesus era o quê? Cuidá-los, abraçá-los, mas eles não quiseram. Então houve o quê? A permissão, por isso virá a destruição. Então vontade é uma coisa e permissão é outra. Mas tudo é permissão de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. Vamos dizer a Lutero, né? Até o diabo é diabo de Deus. O diabo só tinha vida, irmão, se Jesus permitisse. Aconteceu com Pedro. Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, o diabo pediu autorização ao Pai para cirandar a tua vida. Se é qualquer um de nós que ele fala, Senhor, misericórdia, não permita, Senhor. Repreende o diabo, repreende o inimigo, é isso que ele faz. Né? Vamos fazer uma campanha. Vamos repreender, não aceito. Né? Jesus ele não fala isso, porém eu orei a ti, orei por ti. Orei por ti. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. Amém. Irmãos, aqui está dizendo que Jesus acalma a tempestade. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Muitas vezes Jesus vem e acalma mesmo a tempestade, dissipa totalmente, acabou. Vem bonança. Muitas vezes ele não acalma a tempestade. Ele te livra ao meio da tempestade. A tempestade continua e você debaixo dela é seguro por ele. Amém. Vocês querem isso? Sim. Vamos falar sobre isso também hoje. Vamos lá. Terceiro, ora, levantou-se grande, terceiro não, é 37, né? O terceiro é o versículo, né? Ora, levantou-se grande temporal de ventos, de ondas, e arremessaram o barco de um lado para o outro. Meu Deus, misericórdia. Até que se encheu. Jesus estava na polpa, dormindo. Calmo, sereno e tranquilo, como aquele livro maravilhoso, né? Calmo e sereno e tranquilo. Irmão, isso é um milagre, sabe? Milagre é isso. Em meio à tempestade você ter paz para dormir. O mundo está se acabando lá fora e você, como minha mãe dizia, o Salmo 4, né? Em paz também me deitarei e logo dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Então é isso que Jesus queria que eles fizessem, ficassem calmos, serenos e tranquilos. Aí eles ficaram desesperados. 38, 39. Eles despertaram, repreendendo. Ele, despertando, repreendeu o vento. Vamos ao 38 ainda. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, Mestre, não te importa que perecemos? Mas não foi assim, suave. Foi gritando, Senhor, você não está vendo a minha situação? Olha a situação, Jesus acorda. Pelo amor de Deus, vai todo mundo morrer.
acabou a chuva, acabou o vento, tranquilidade. Será que Jesus disse, ainda bem que vocês me acordaram, senão todo mundo morrendo. Obrigado, ainda bem. Ele não falou isso. Ele disse, homens de pouca fé. Por que vocês são tão medrosos? É assim que está na visão de vocês, né? Medrosos, né? Por que vocês são tão medrosos? Ah, irmão, quanta gente está com medo de uma situação, em vez de entregar a Deus. Eu dia vi uma irmã, ela estava chorando tanto, assim, sabe, pedindo oração assim, com um temor tão grande. E eu fiz a leitura dessa irmã. Ela falou tanto que eu fiz a leitura. Para essa irmã, Jesus estava ganhando sim, mas com ponto. Sabe aquela briga, aquela luta acirrada? Que Jesus está ganhando por ponto, sabe? Está ganhando sim, mas é por ponto. Se vacilar, o diabo vira o jogo. 2-1. Tem gente que, infelizmente, pensa assim. Quando a gente aprende que Jesus vencerá o inimigo com o sopro de sua boca. Amém. Quem é o inimigo diante do teu Deus? Amém? Então não temos, irmão. Parece que Deus está vencendo por ponto. Né? Vamos lá. Ele é poderoso, ele é o todo-poderoso, o grande El Shaddai. 39, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. Sabe por que emudecer, irmãos? Porque muitas vezes só o barulho é aterrorizante. Às vezes quando começa a relampear e trovejar em São Paulo, dá medo, né? Às vezes o barulho é tão forte que quebra vidraças. Né? Então aquilo deixa a pessoa em pânico. E aí, Jesus disse, aquieta-te, cala-te. Até o vento, menos, tá muito exagerado, pode parar. Olha de novo, despertando, repreendeu o vento, o mar, e disse, acalma-te. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então, Jesus disse, por que sois tão tímidos, em outras versões, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tendes fé? Lembra da prova? Era para ele tirar 10 aqui. Quantos acha que ele tirou? 0. Quantas vezes, irmão, a gente tira 0 dentro de Deus? Deus dá uma provinha de nada, né, mas... Todo dia. E a gente... Então tá lá a gente melhorar as notas, né? Vamos melhorar a nota, então? Tirar 5, 7, 8, 9, 10, porque acho que a gente está tirando nota nem para passar, né? Ainda bem que para passar por lado de lá, não depende da nossa nota, né? Sim. Não depende da nossa nota. Então, irmãos, deixa eu dizer para vocês, tem momentos da nossa vida em que Jesus acalma assim a tempestade. E tem momento que a tempestade vai continuar. É que eu quero que você entenda. Que vai ter momentos da tua vida que vai continuar a tempestade, tá bom? Por favor, para mim, Rafael. Vai já. Que a tempestade vai continuar. Lá em Lucas foi quem escreveu, Atos 27. Quero que você abra a sua Bíblia em Atos 27. Eu quero falar também da mesma coisa. Chuva, tempestade. Aqui no Mar da Galileia, Jesus estava no barco e Jesus acalmou a tempestade. Aqui em Atos capítulo 27, também temos uma grande tempestade. Será que Jesus estava lá, Rafael? Não entendi, perdão. Em Atos 27, também teve uma grande tempestade. Será que Jesus estava lá? Lado a lado. Em minutos, Jesus acalmou a tempestade do Mar da Galileia. Em Atos 27, a tempestade seguiu durante 14 dias. Sabe o que é isso? 14 dias chovia sem parar. O evangelista Lucas, que narrou esse fato, ele também estava com Paulo. E ele disse que no 14º
14º dia, todos nós perdemos a esperança de viver. Inclusive Paulo. Paulo achava, o fim de tudo. Vamos ler aqui o 27, versículo 10. Atos 27, 10 diz assim. O que tem aqui em Atos? Existe aqui uma programação de viagem. Ia sair um navio, né? Um navio de Jerusalém que ia para Roma. Né? Só que era inverno, chovia muito. O apóstolo Paulo, como é um homem muito experiente, ele pegou e quis falar para o capitão e para o centurião. Centurião, irmãos, é um oficial romano. Por que centurião? Porque ele tem 100 homens a seu comando. Por isso, centurião. Tá? Então, Paulo fala para o centurião, olha, essa viagem vai ser muito perigosa, não só para a viagem, para o navio, vai ter perda de carga, o navio pode afundar e vai morrer todo mundo. E aí, Paulo falava para o capitão do navio, o centurião falou, não, precisa ir, vamos embora. Eu tenho que ir, eu tenho mais o que fazer. Agora eu vou ficar ouvindo o prisioneiro dando palpite na viagem, eu tenho que ir. E Paulo fala, senhores, eu peço que vocês entendam. Não é bom, eu conheço, é inverno. Se vocês saírem agora, vai dar ruim. Vai dar briga. E aí, eles eram mais ouvidos ao centurião do que a Paulo. Né? Vocês daria ouvido, hein? O capitão do navio, né? Com certeza também daria ouvido ao centurião, né? Pô, pagaram para ver. E aí, quando saíram no primeiro dia, já pegou aquela chuva enorme, etc e tal. E jogava o barco para um lado para outro, o barco ia afundar, toda a carga que estava no navio eles lançaram fora. Tome chuva, tome chuva, tome chuva. Eu sei que chegou um determinado momento que eles não comiam durante 15 dias, não comeram, sabe o que é isso? Não comer nada durante 15 dias. Tanto é que eles disseram que perdeu-se toda a esperança. Aqui, ó. Entretanto, muito tempo depois, o 14, tá? 27, 14. Se corria no vento, chamaram o curião. E havendo um navio arrastado violentamente, sem resistir ao vento, cessaram a manobra e foi-se deixada à deriva. Passando sobre a proteção, uma ilha chamada Cauda. A custo, conseguimos recolher os botes. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançaram 19, tá? Toda a armação do barco. E não aparecendo, havia alguns dias nem sol, nem estrela, caiu sobre nós tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Então, aqui no versículo 20, o Lucas fala que depois de muita chuva, sem parar, foi-se embora toda a esperança de sobrevivência. Sabe quando a pessoa fala, eu vou morrer? Sabe aquela situação que a pessoa pensa, não tem mais jeito, eu vou morrer? E o apóstolo Paulo, ele orava, Senhor, eu entrego a Ti. Eu tentei avisar, ninguém deu ouvido. Talvez essa seja a vontade, lembra de novo de permissão e vontade? Lembram? Talvez essa seja a tua vontade, então eu vou obedecer. Mas não foi a vontade de Deus, foi a permissão. Porque o anjo, vamos lá. É, 23. Pode ler, Rafael, 23? 27, 23, Atos. Isso. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem a sirvo, esteve comigo. Continua. 24. Dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém? Amém. Olha só, irmão, quando o apóstolo Paulo entrega os pontos também, porque o Lucas fala, houve um momento em que todos nós, perdemos a esperança de viver. Como é que está na versão de vocês, esse versículo? Como é que está? Vamos ver.
20. Como é que está o 20 aqui? Durante muitos dias não podemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos Então, eu toda a mandei uma mensagem para esperança vocês de esses nos dias dizendo o salvarmos. seguinte: quando deixar um ponto, quando você estiver disponível, você entra em contato. Só isso. Continua, pode continuar. Então, eu vou lá naquela sala lá, no canto, e Não tem problema aqui. É a tempestade, fica tranquilo. Acabou aí? Continua, irmão. É o 20, O 20. 20, pode ler o 20. Tá. Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Homens, vocês deveriam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, e assim não teriam tido toda essa perda e prejuízo. Ok, 22. Mas agora vos aconselho, tenha bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Amém. Olha o milagre aí, irmão. A tempestade não acabou. Só bem material. É. Às vezes, irmão, você vai tomar prejuízo uma vez e pensar que é o fim. Deus vai te levantar de novo. Jesus não está preocupado com o material, está preocupado com a tua alma. Está preocupado com a tua vida. Aleluia. É o texto aqui. Lembra que eu falei sobre permissão e vontade? Todos acharam, é a vontade de Deus. Deus quis. Vai todo mundo morrer. Não, é não. Senhor, tira e entrega o meu corpo, a minha alma, né? Aí veio o anjo. E a irmã sentou de novo, hein? Que eu disse que Jesus estava lá, né? E o anjo disse para Paulo: Paulo, você não vai morrer não, calma. Essa não é a vontade de Deus, essa é a permissão de Deus. Você vai passar por essa luta. Você tem que chegar em Roma, você vai pregar muito em Roma ainda. E quer saber, Paulo, você orou por outros, não foi? Olha a importância de orar para o teu filho. Tá pronta demais. Olha a importância de orar para os teus parentes. Eles não estão aqui. Mas Jesus ouve a oração. E Paulo orou por todos aqueles homens. E Jesus disse, e hoje falou, né? E Deus deu a você todos esses homens. Eles não vão morrer. Eles vão ser testemunhos. Onde eles andarem, eles vão dizer: Jesus me salvou. Amém. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Amém? Amém. Percebe a diferença entre vontade e permissão? Tudo é permissão de Deus. Agora a vontade de Deus é que Paulo vá até Roma. Né? Não pregou o evangelho, etc. e tal. Ele ia morrer, mas não lá em Roma. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo tem um tempo. Né? Hoje eu estou aqui pregando, não sei se eu vou voltar semana que vem. Mas hoje é a vontade de Deus que eu esteja aqui pregando. Quanto à permissão de Deus, eu não sei a semana que vem. Amém? Amém. Então, irmãos, aconteceu o quê? Que nesse episódio a tempestade continuou, eles perderam tudo, o navio afundou, mas todos se salvaram. Eu gosto quando a irmã fala: vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pela nossa família, pela nossa parentela. Porque quando você olha, você entrega eles na mão de Deus, né? E eu amo aquela colocação do nosso querido irmão que está lá no céu, Martin Luther King, quando ele disse: já tive muitas coisas em minhas mãos e as perdi, mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda as tenho. Paulo colocou aqueles homens na mão de Deus, nenhum se perdeu. Olha que interessante, quando está acabando já o capítulo 27, já tem o naufrágio, etc e tal. Vamos ver aqui. 32. O que é que diz o 32? Pode ler o 32? Rafael. Então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. 33. E quando o dia vinha, Paulo exortava a todos que começassem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. 34.
Portanto, eu exorto vós a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Olha que interessante, irmão. No 14º dia eles continuavam sem fome, sem comer nada. Eles iam morrer, mas não afogados, de fome. Percebe? E o cuidado de Paulo, vocês precisam comer, senão vocês vão morrer. E Jesus disse que não ia morrer ninguém. Se animem, é um milagre, vocês são todos salvos. Quantas vezes você não tem vontade nem de morrer? A luta é tão grande. Você não tem vontade de vir para a igreja? Você não tem vontade de fazer estudo bíblico? Eu vim para a E igreja. Jesus disse, e o apóstolo Paulo aqui também diz, olha, Eu venho. o milagre já aconteceu, vocês precisam comer. Gente, a gente precisa comer a palavra de Deus, se alimentar dela, senão esse mundo nos sufoca, a gente vai pensar que é o fim. E ao invés da gente perder a luta, porque a gente se entrega. A gente se entrega. É isso que ele está dizendo aqui. Depois que Paulo falou com eles, o próprio apóstolo Paulo partiu o pão e deu a cada um, eles comeram novamente depois de 14 dias e se animaram. É o pão da vida, irmãos, que nos alimenta. Se eu for pedir aqui testemunho, todo mundo vai ter. Se eu pedir testemunho, todo mundo vai ter também. Qual é o seu perrengue? Todo mundo vai dizer. Não é isso? Mais de 1000. Mas não é para a gente ficar pensando nos problemas. É para a gente se alimentar da palavra de Deus. Porque é ela que vai nos dar vida. E vida em abundância. Quando a gente se alimenta da palavra, a gente vai se animar. Aí pode estar o mundo inteiro lá fora, eu nunca me lembro, irmãos. Eu era jovem, um pouco mais jovem, né? Era Dia das Mães, e o PCC estava matando um monte de gente aí, policiais, etc e tal. E a gente tinha feito um culto de evangelismo e as adolescentes saíram para evangelizar. Estava um caos, todo mundo com medo de sair. E os adolescentes saíram para evangelizar, cheios de. Pouco se importa com o que acontece com o mundo. Percebe a diferença? Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você está alimentado da palavra de Deus, você tem ânimo para continuar. Quando você está desanimado, irmão, você entrega os pontos. E aqui eles estavam entregando os pontos, eles iam morrer de fome. Eles precisavam se alimentar. Para resumir, vamos lá. Estava no navio, olha só, 37. 276 pessoas ao todo. Olha só, quanta gente iria morrer, hein? Quanta gente. Nenhum fio de cabelo se perdeu. Interessante que quando o navio afundou, e antes do navio afundar, eles desceram e foram nadando até a beira da margem, né? Da ilha. Os soldados queriam matar os prisioneiros. A gente tem que entregar eles para Roma. Chegar lá em Roma, não tiver os prisioneiros, a gente vai matar por eles. O Senhor não disse, ninguém vai morrer. Porque quando Deus fala, irmão, ninguém se levanta diante da palavra de Deus. Quando Deus fala, até o diabo obedece. Amém? Amém. Amém. Então, não temas, irmão. Às vezes, a tua luta está grande, o inimigo está furioso, mas o teu Deus é maior. Aleluia. Eu não entendia por que Jesus fala que a gente anda como ovelha no meio de lobo, né? O lobo devora a ovelha. Né? O leão devora a ovelha. Só que o lobo e a ovelha também obedecem a voz de Deus. Nem olha para ele, nem toca. E a ovelha passa sem sal. Bem? Amém. Estou encerrando já, meus queridos. Tem só duas coisas que eu queria falar, uma crônica rapidamente. E eu quero encerrar com essa frase que eu comecei no começo, mas vamos à crônica primeiro. Que é sobre passado e lado de lá. Talvez eu tenha falado essa crônica aqui algumas vezes, mas não estavam todas as pessoas. E se você já ouviu, sabe aquele vale a pena ouvir de novo? Amém. Está no contexto da mensagem. A história, essa crônica é o seguinte, uma história verídica, tá, irmão? Aconteceu nos Estados Unidos da América. Numa família nasceu um menino e com 10 anos de
idade, que ele estava a nascer o seu irmão. Ele, como nasceu com 10 anos de idade, nasceu seu irmão, logo ele cresceu primeiro e foi, se alistou e foi para o exército e seguiu carreira no exército, se tornou um grande comandante. E todo ano ele vinha em casa, via a família, etc. E, tal, e o seu irmão menor era fã daquele irmão. Eu lembrei do Rafael, né? General, meu capitão, meu comandante. E o irmão também, quando via o seu irmão, fica todo orgulhoso, batia a continência para ele, etc. E tal. Ele falou: um dia eu quero guerrear junto com você. Eu falei: se prepara, vai chegar o seu momento. Né? E os Estados Unidos, a América estava em guerra no Vietnã. Fatos reais. E aí, esse comandante foi mandado para lá e o seu irmão também foi. Um na patente muito mais alta, muito mais anos de carreira, e o outro começando, né? E ele falou assim: olha, hoje nós vamos guerrear juntos. Eu falei: eu estou tão feliz com isso, com esse momento, né? Ele falou: fique esperto, não sei porque ele está perguntando a felicidade, mas tudo bem, fique esperto. E no último dia, no dia da batalha, ele falou: eu estou muito aflito, não sei o quê, eu sempre quis guerrear, mas eu estou com medo. Ele falou: não tema, a gente vai, só peço a você o seguinte: não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Nós vamos passar pelo campo do inimigo e vamos sair do lado de lá. No caminho, talvez vai ter reação do inimigo, vai ter contra-ataque. Só peço a você não olhe nem para a direita, nem para a esquerda e não pare. Ele falou: tudo bem, eu estarei na frente da comanda, eu vou chegar lá primeiro. E eu vou ficar para trás? Vou ficar para trás. E se eu cair, não se preocupe, se você cair, eu venho te buscar. E assim foi. Passou-se o primeiro pilotão, o capitão passou para o lado de lá e o soldado ficou. E de repente ele está aquele tiroteio e aí um grita daquele: olha, lembra? Não olha nem para a direita, nem para a esquerda. E grita daquele: olha, o outro olha para lá, grita ele olha, e aí ele pede ajuda, ele para, e foi alvejado, lembra? Você não pode nem parar, nem olhar para a direita, nem para a esquerda. Ele parou, foi alvejado, caiu. O irmão está do lado de lá, ele está chegando, gente não chega mais. Ele fala: meu irmão não chegou. Ele pede autorização ao comando e fala: eu preciso buscar o meu irmão, não pode, é perigoso. Mas eu prometi para ele que ia buscar. E ele atravessa novamente o campo do inimigo e vai procurar o seu irmão. Ele procura corpos aqui, ele procura corpos ali. De repente, o irmão gemendo, já ali assim, quase desfalecendo. Ele olha para o irmão, levanta e o irmão fala para ele: eu sabia que você voltaria para me buscar. Da mesma maneira, irmão, Jesus é o nosso irmão mais velho, que já está do lado de lá. Ele prometeu para você, primeiro ele falou para você: não olhe nem para a direita, nem para a esquerda e nem pare, Rafael. Amém. E se eu cair? Ele vem buscar. Ele vem te buscar. Aleluia. Amém? Amém. Vem buscar. Passamos por lado de lá. Essa é a palavra da manhã. Amém. Não é isso? Irmão, estamos aqui de passagem. Tá? Fica firme no Senhor. Ele vai vir para te buscar. Se um dia, se não for no arrebatamento, se um dia você cair nessa jornada, saiba de uma coisa: Ele estará para te buscar. Você vai dizer: eu sabia que você viria me buscar. Amém. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Muitas vezes, irmão, Jesus acalma a tempestade. Outras vezes, Ele nos livra em meio à tempestade. E se você cair, Ele te levanta. Amém. Amém? Amém. Se você chorar, Ele te consola. Aleluia. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o teu Deus. Amém. Ele disse: não te abandonarei, nem te desampararei. Amém. Vamos ouvir o último tópico dessa mensagem que nós temos aqui. Amém?